Bom, dando continuidade aqui nas explicações, né, de como calcular as raízes, nós temos que agora, dentro do nosso radical, nós temos um 3, né? Esse 3 em 1 aqui, ó. E aqui a gente lê raiz cúbica. Cúbica, tá? Por quê? Porque esse 3 é um cubo. A gente, na matemática, na potência, chama ele de cubo. Então, aqui nós temos raiz cúbica. Então, na leitura, nós temos raiz quadrada, raiz cúbica, quando é um 3, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, sétima, oitava, enfim. Tá? Agora, como que eu faço para calcular e chegar à resposta dessas raízes cúbicas? Aqui eu tenho uma raiz cúbica de 27, né? Raiz cúbica de 27. Então, para calcular essa raiz cúbica, eu também vou fazer o mesmo procedimento da tabuada, tá? Vou separar aqui. Então, a gente faz também uma tabuada. E aqui, ó, esse 3 indica a quantidade de vezes que o número que eu escolhi, ele precisa ser multiplicado. Então, eu vou ter 0 vezes 0 vezes 0, 3 vezes, ó. Porque raiz cúbica, 1, 2, 3. O mesmo do índice do radical aqui, ó, é o que vem, é a quantidade daqui, ó. Esse aqui é um 3, aqui eu vou fazer 3 vezes. Então, nós temos 0 vezes 0 vezes 0 lá na frente, tá? E o resultado, obviamente, desse tanto de zeros vai ser o mesmo 0, né? Vai dar 0. Ok? E aí eu vou fazendo até chegar o valor que eu quero, que é 27, tá? Então, vou ter aqui 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Como eu já vejo que isso aqui vai demorar até chegar no número, eu posso ir um pouco mais à frente, né? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3. E aí eu tenho o seguinte, né? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Veja que eu vou multiplicando o primeiro pelo segundo número e a resposta multiplico pelo próximo, tá? Então, repetindo aqui, ó, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é igual a 27. 27, chegamos exatamente no número que nós estávamos procurando. Agora, fazendo a relação igual eu expliquei na anterior, aqui é o mesmo que 0 ao cubo, aqui é o mesmo que 3 elevado ao cubo, ou seja, a relação entre potência e radiciação, tá? A relação entre potência e radiciação. Então, portanto, a minha resposta para a questão ali é 3. Por que o 3? Porque ele foi multiplicado 3 vezes para chegar ao resultado 27, tá? Agora eu vou para o 125, raiz cúbica de 125. Segue o mesmo detalhe que eu expliquei no item anterior, né? Números terminados em 5, eu vou usar aqui também 5, tá? Terminados em 5. Aí começamos pelo 5. Se não der, pulamos para 15. Se não der, pulamos para 25. Sempre números terminados em 5, tá bom? Por quê? Porque ele aqui dentro do radical termina em 5. Isso é uma dica importante. Aqui, multiplicando agora os termos, nós temos da seguinte maneira, né? 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Aqui eu fiz pelo cálculo mental. Mas, se você não tiver na dúvida, você arme a continha igual eu já expliquei, né? Ó, se você fez a primeira, 5 vezes 5 é igual a 25. Opa, isso aqui eu sei fazer no cálculo mental. Beleza. Aí agora eu vou pegar esse 25 e multiplico pelo outro 5, que são 3 vezes, né? 5 vezes 5, primeira conta, 25. Vezes o outro 5, mais uma conta. Então, eu posso armar aqui e efetuar a multiplicação. 5 vezes 5, 25. Coloco 5 eleva a 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. E aí, chegamos aos 125 que eu falei, tá? Bom, aqui eu estou procurando 125. O resultado da conta deu 125 aqui, ó. Então, nossa potência aqui, né? Nossa raiz, a raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, né? 3 vezes, aí dá 125.
certo? Não tem dificuldade, tá bom? Aqui eu tenho raiz cúbica de 64. 64. Se a gente olhar aqui o nosso resultado, o 3 deu 27. Está abaixo de 64, né? O 125 está acima de 64. Então, entre o 3 e o 5 só sobrou um número, né? Só sobrou um para a gente fazer essa conta, que é o 4. Se 3 dá 27, que é abaixo, 5, 125, que é acima, então nosso resultado só pode ser o número 4. Que nós fazemos 4 vezes 4, 16. 16, vamos ao cálculo auxiliar, né? Vamos aqui. Então, 4 vezes 4 aqui dá 16. Vou colocar aqui embaixo, tá? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, então 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Então, nós temos 64 de resposta, tá? 64, que é o que nós estamos procurando. Olha aqui, né? 64, que é o que a gente está procurando aqui, 64. Portanto, a raiz quarta, ou raiz cúbica, perdão, de 64 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Multiplicamos 3 vezes. E assim seguimos a mesma regra para cá, ó. Agora, a raiz quarta. Se a raiz quadrada multiplicou 2 vezes, a raiz cúbica multiplicou 3 vezes, então a raiz quarta vai multiplicar quantas vezes? Isso mesmo, ó. 4 vezes, né? Então, vamos começar aqui. Como ele não termina em 1 e nem em 0, então vamos já adiantar pelo 2, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por que eu falei 1, né? Porque quando você multiplica por 1, termina em 1, então dá no mesmo também. Você vai fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, você já sabe que vai dar 1. 0 vezes 0 vezes 0, você já sabe que também vai dar 0. Então, a gente mostrou nos outros só pela formalidade mesmo, tá? Aqui, então, nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, porque o nosso índice do radical aqui é 4. Então, nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 igual a 16. 16 é o número que nós temos aqui, ó. Então, isso significa a raiz quarta de 16 é 2. Por quê? Porque é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá igual a 16, tá bom? 81. Vamos lá. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Outra dica importante aqui para vocês, tá? Quando o número aqui ficar um pouco maior, não precisa você aumentar tanto aqui esse número daqui, tá? Por quê? Porque como ele vai multiplicar por ele mesmo várias vezes, então você pode precisar ir aumentando de 1 em 1 mesmo, tá? Por exemplo, aqui deu 2, deu 16. O 3, você vai ver que 3 vezes 3 aqui é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Deixa eu pegar minha folha auxiliar aqui de novo, tá? Vou colocar aqui embaixo assim, ó. 3 vezes 3 deu 9. Foi o primeiro resultado, certo? 9 multiplicado pelo outro 3 aqui da frente, 27. 27 multiplica pelo outro 3 aqui da frente agora, tá? Vai ficar quanto? Não sei no cálculo mental, arruma a conta e efetua. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6. 7, 8. 81. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 é igual a 81. Chegamos ao número que estávamos procurando. 81. Viu que aqui, ó, do 2 para o 3, olha o tanto que aumentou. O 2, a quarta, ele deu exatamente igual a 16, né? O 3 já pulou para 81. Olha o tanto que aumentou. Isso se dá por causa que é uma potência, tá bom? Por isso que eu falei, não precisa se aumentar tanto de um para o outro. Por causa que como é multiplicação, rapidamente vai chegar no resultado. Então, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Ok? Passemos agora para a raiz quarta de 625. Vamos ver se você lembra da dica. Números terminados em
5. Usa números também com 5. Então, vamos começar pelo menor deles, né? 5 vezes 5 vezes 5. Precisaremos da nossa folha auxiliar de novo, né? 5 vezes 5 vezes 5. Né? Então, vamos aqui. A primeira conta, 5 vezes 5. 25 de resultado, tá? 25. Esse 25 agora vai multiplicar pelo próximo 5 da frente. Então, vamos colocar aqui, né? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 11 e 12. Deu 125. 125 é o resultado da segunda continha aqui. Agora, esse 125 vai multiplicar pelo outro 5 da frente. Então, vezes 5 de novo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Portanto, o último resultado aqui deu 625. Que é exatamente o número que nós estamos procurando, né? 625. E aí, a raiz quarta de 625 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 625 de resultado. Tá certo? Então, essa aí foi a dica que a gente deu para você calcular raízes, né? Aí não importa se ela seja uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, você vai usar o mesmo procedimento de efetuar sempre o cálculo auxiliar da tabuada. Deixa eu colocar aqui do lado, né? Tabuada da potenciação, tá? Tabuada da radiciação por meio da potência. Ou seja, essa tabuadazinha você mesmo pode construir. Você, por exemplo, se você, serve como uma dica para você, você pode copiar essa já está pronta aqui, ó. Copie ela no seu caderno, porque você, quando tiver com dúvida, você sabe como é que vai fazer, tá bom? Copie essa aqui e copie a outra que está lá no outro vídeo também, tá certo? E essas potências, elas podem ter relações também com outros cálculos do dia a dia, né? Que, por exemplo, cálculos de área e cálculos de volume. Área de um terreno, por exemplo, você tem uma figura, né? E ela tem as dimensões que são as medidas dos lados da figura. Aí digamos que ela tenha 10 metros quadrados. Como que a gente descobre quanto mede cada lado, considerando ele ser um quadrado, né? Então, para calcular essa área aqui, a gente tira uma raiz. Como ele é metro quadrado, então eu vou tirar o quê? Raiz quadrada. A raiz quadrada de 100, nós fizemos lá no outro vídeo, né? Que é 10. Então, se aqui é metro quadrado, então aqui seria 10 metros de cada lado, né? 10, 10, 10 e 10. Seria um quadrado de 10 metros de cada lado, tá bom? Então, sempre que tiver medida de área, tira a raiz quadrada que chega a ela. Aqui também é a mesma coisa, ó. Raiz quadrada, 144, que é igual a 12. Porque 12 vezes 12 dá 144. Raiz cúbica, aqui é centímetros cúbicos, medida do volume. A medida de volume, o mais comum que a gente tem, por exemplo, é a quantidade de medidas de água que a gente gasta na nossa casa, né? É medida em o volume de água. Você pode observar na sua conta de água que está lá informando o volume de água que foi gasto por mês, né? Para calcular o preço da nossa conta de água. Então, nós temos aqui 1000 centímetros cúbicos. Para calcular, se fosse uma figura, como um dadozinho, por exemplo, ele tem 3 dimensões. E aí nós temos aqui, como se fosse comprimento, largura e uma altura, né? Vou colocar as 3 iniciais aqui. Comprimento, largura e altura. Por isso que aqui usam 3, tá? São 3 medidas que você faz para calcular. Como se fosse uma caixa d'água, tá? Como falei de água no instante. E aqui nós temos, ó, 1000 raiz cúbica. Aí o número que multiplicado 3 vezes seguidas por ele mesmo, que dá 1000. Chegamos a 10. 10 centímetros, porque a medida aqui é em centímetro, tá? E para fechar aqui, finalizar, a raiz cúbica de 64, que nós temos igual ao número 4.
porque 4 vezes 4, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. E é isso, são os pontos que a gente tinha para explicar nessas nossas videoaulas de hoje, né? Na aula de terça-feira, dia 12 de maio, ok? Veja o que você, lá na atividade que vocês têm impressas, tá? Na atividade impressa, você tem algumas questões, as últimas questões que são sobre radiciação. Então, preste muita atenção nesse vídeo, assista muito bem esses vídeos das aulas de hoje, porque vai te ajudar lá nas atividades impressas, tá? E um detalhe importante que essas atividades impressas, a gente vai dar uma nota para elas, tá? Estarão valendo nota. Então, portanto, caprichem em todos os detalhes e acertem tudo, tá bom? Valeu, pessoal, por hoje é só. Boa tarde para vocês.